Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e muita coisa pra gente trocar uma ideia aí, né? Falar do Campeonato Carioca, tem jogo hoje pra dar uma secada, o Vasco enfrenta o Botafogo amanhã, saiu a tabela aí da elite do futebol brasileiro, Brasileirão Série A e Família. Pedreira aí no início, vamos comentar um pouco sobre isso. Quero falar do Marlon Gomes, que se reapresentou, Jair, muita coisa aí pra gente comentar. Mas vamos começar falando aí sobre o Campeonato Carioca. Eu acho muito importante, né? Quero muito que o Vasco dispute aí essas semifinais, porque como eu venho falando aqui, são mais jogos aí para o Vasco criar uma casca, mais entrosamento, jogos mais difíceis, né? Mais competitivos ali, importante pra gente chegar aí forte na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, então é importante o Vasco classificar para essas semifinais. Ficou difícil, complicado, porque eu acho que o Vasco disputa essa vaga aí com o Volta Redonda. E hoje tem um confronto aí entre Volta Redonda e Flamengo. Acho importante aí o Volta Redonda perder, porque o Vasco ganhando o Botafogo ultrapassa aí o Volta Redonda. Volta Redonda que ainda tem de confronto, família. Flamengo hoje, Bangu, Madureira e Boa Vista. O Vasco ainda encara o jogo atrasado, né? O Botafogo amanhã ainda tem o Boa Vista, Flamengo e Bangu. Eu acho que se o Vasco quiser classificar para as semifinais aí do Campeonato Carioca, vai ser aí essa disputa contra o Volta Redonda. Mas, claro, o Vasco tem que fazer a sua parte também. E aí aquele esquema que eu falei, né? Pique Brasileirão, porque o Vasco enfrentou aí o Fluminense na última rodada e agora enfrenta o Botafogo. O Vasco tem aí desfalques importantes, né? Não vai poder contar com o Ivan, com o Léo Jardim e também o Jair, porque eles não foram inscritos, né, a tempo, esse confronto da terceira rodada. Então vamos poder contar aí com esses três jogadores. Quem deve assumir ali a titularidade no gol é o House, família vascaína. Nesse confronto também, estou muito curioso para ver o que o Barbieri pensa em questão também do Nenê. A gente viu um Vasco muito físico diante do Fluminense, com muita pegada ali no meio campo, acabou optando por 3 volantes, né? O Jair não pôde jogar por um desconforto, mas um Vasco com muita intensidade, com muita pegada. Eu imaginei que seria dessa forma, né? Eu vinha comentando aqui, o Vasco não vai conseguir jogar da maneira que vem jogando aí contra Resende, Nova Iguaçu, com o Nenê ou o Pedro Raul. Eu não estou dizendo que o Nenê não serve para nada, que é isso e aquilo. É a formatação tática do Vasco. O Vasco estava jogando com 2 atacantes, basicamente, né? Pedro Raul e Nenê, os pontas e um clarão no meio. Já diante do Fluminense, a gente viu que o Barbieri corrigiu isso aí, preencheu ali o meio campo. E eu estou curioso para ver o que ele vai fazer aí diante do Botafogo, porque o Botafogo também tem um meio-campo ali de muita intensidade, de muita força. Eu acho que é um meio-campo com menos qualidade do que o do Fluminense, né? Pode ser ali ó, o Patrick de Paula ou o Marlon Freitas, né? Tietê e Gabriel Pires. Então o Vasco também vai ter que ali competir, jogar com intensidade. E aí eu tô muito curioso, cara, porque se o Nenê mais uma vez ficar barrado nesse confronto aí diante do Botafogo, mais um clássico, mais um jogo de Série A, podemos dizer assim, fica para mim aí claro que o Nenê ele não vai ser considerado titular aí ao longo da temporada, né? O Barbieri vai sempre fazer esse tipo de escolha aí, um Vasco mais intenso, um Vasco com características mais rápidas, e aí se o Nenê tiver o contrato renovado aí para o final do ano, vai ser aquele jogador que entra no decorrer do jogo, né, a família vascaína, porque ele foi titular diante de Resende, Nova Iguaçu, Portuguesa e diante do Fluminense e Botafogo, ele fica no banco. Esses são confrontos aí que a gente vai ter de competitividade no Brasileirão. Então eu entendo que o Nenê também vai ficar fora aí desse time titular, dessa ideia de jogo que o Maurício Barbieri tem de mais pegada, de mais intensidade. Pelo menos é a maneira que eu vou ver. Vamos ver se o Nenê vai ficar no banco ou ser titular no jogo de amanhã. Fato é que a gente precisa ganhar aí para classificar para essas semifinais, família vascaína. Outra situação importante que aconteceu aí, né, foi a volta do Jair, já tá treinando, graças a Deus, porque a informação era que ele poderia ficar
fora até 3 semanas, né? E outro também que aconteceu é que o Marlon aí se reapresentou, né, com a medalha e com muita qualidade, jogou muita bola nesse sul-americano aí. Eu tô muito ansioso, não sei vocês, para ver esse meio-campo do Vasco aí com o Marlon e Jair. Se até lá, né, até o início do Brasileirão, as primeiras rodadas ali, o Vasco não conseguir trazer, né, esse camisa 10, esse meio armador, eu quero ver esse meio-campo aí, né, um volante de mais pegada ali, que pode ser o Rodrigo ou o De Luca, e também o Marlon e o Jair mais à frente ali, né? Seria os dois sabem também marcar, mas seria um meio campo aí de qualidade, né? Marlon e Jair, mais um homem ali de pegada. Estou muito ansioso para ver o Marlon com a camisa do Vasco, com o Jair aí, para a gente ter uma ideia de como vai ser esse meio campo do Vasco aí, pensando já no Campeonato Brasileiro, família. Falando em Campeonato Brasileiro, hein? Rapaz, mas era isso que a gente queria, né? Graças a Deus o Vasco está de volta à elite do futebol brasileiro, depois aí de um sufoco no ano passado, aquele jogo contra o Ituano. Que semana que o Vascaíno viveu, mas estamos de volta e são jogos aí bem pegados, bem difíceis, né? A gente estreia aí contra o Atlético Mineiro de Patrick, Edenilson, né? À frente ali, Hulk, Paulinho, Pedrinho. Difícil, né? Um Palmeiras também aí de Abel Ferreira, Dudu, Rafael Veiga, Rony, né? Depois a gente enfrenta também aí o Bahia, que é um time que está tendo muita dificuldade, que também está reformulando o seu elenco, mas depois a gente tem um clássico aí diante do Fluminense, família vascaína. Então já começa aí o Campeonato Brasileiro com pedreiras. Eu não sei se vocês preferem, né, esses confrontos já difíceis, para o Vasco já sentir a pressão do Campeonato Brasileiro, ou era ideal começar mais suave, né, família vascaína? O que me preocupa nesses confrontos iniciais, assim, com dificuldade, pensando bem, né, o Brasileirão, ele tem só jogos difíceis, né? Mas você começar enfrentando aí Atlético Mineiro e Palmeiras, que sem dúvida nenhuma são times favoritos também aí a conquistar essa competição. Cara, eu não sei, porque às vezes o Vasco ainda está em formação, está buscando ali um entrosamento, e aí você encara esses times que já estão mais prontos que o Vasco, né? Apesar que o Atlético Mineiro chegou bastante jogadores lá, mas times que têm já um tempo de trabalho, jogadores mais entrosados, e aí é aquilo, né? Aí você pode começar perdendo, não atuando tão bem, aí já enfrenta o Palmeiras na próxima rodada, e aquela pressão vem, mas por outro lado também o Vasco pode começar bem aí, né? E aí dar uma moral, ter um confronto interessante, jogar bem contra o Atlético, contra o Palmeiras e já dar aquela moral para a sequência da competição. E é o que eu venho falando aqui, família. Acho que hoje o Vasco ainda não está pronto, falta chegar algumas peças, falta tempo de trabalho, mais entrosamento, mas hoje eu vejo um Vasco com peças, com recursos, com qualidade para ganhar, para competir com esses times. O Vasco é o favorito nesse primeiro momento? Claro que não, mas hoje a gente tem recurso para competir com eles. Se der mole, a gente pode ter um bom resultado aí, em cima de Palmeiras, em cima de Atlético Mineiro, Fluminense, que a gente provou dentro de campo, que a gente jogou muito melhor e por um acaso a gente acabou perdendo ali, né, em 2 falhas o Cano soube aproveitar e foi um placar que a gente pode dizer que não condiz com o que foi o jogo, onde o Vasco dominou amplamente no primeiro tempo e no segundo tempo ali com a mudança do Diniz até ficou um jogo mais parelho, mas o Vasco mostrou muita força aí diante do Fluminense. Mas é isso, era isso que a gente queria, o Vasco de volta à elite do futebol brasileiro. Até lá, o Vasco vai ter mais tempo de trabalho, né, para entrosar. Quero ver o Marlon e Jair mais rápido possível em campo, né, o Capasso também que vai estrear aí também para fazer essa zaga com o Léo. E claro, a gente espera chegar os reforços, mas é aquele pique. Atlético, Palmeiras, Bahia, Fluminense aí. O Vasco começa com pedreiros aí nesse Campeonato Brasileiro. Família, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.